Veja só, como diz o nosso irmão Henrique, ele partiu de uma situação específica, obviamente, em que se evidenciou esse exagero que eu estou dizendo, esse excesso. Isso muito bem pode acontecer. No entanto, via de regra, nós pegarmos uma situação como essa e a colocarmos como norma, quando todo um país inteiro louva a Deus de braços erguidos, de braços abertos, quase que praticando mesmo, reverendo Ageu e Veloso, aquela questão que quando a Bíblia diz adorar, inclinar-se, prostrar-se, ajoelhar, beijar, homenagear, servir. O próprio étimo da palavra adoração, embora no Antigo Testamento, como foi dito, mas ela se presta a uma situação que envolve o corpo, a alma e espírito, ao nosso ver, os pentecostais, vamos colocar assim. Envolve toda a hora do sentimento do ser que sofre, que encontra o seu Deus, que se liberta, como o DJ pastor estava ali dizendo, que vem de uma situação de escravidão e que se liberta. Então isso é tão forte que vem consigo toda uma sorte de manifestações lícitas e válidas que nós só intervimos quando elas passam desse limite que o Henrique disse. Os meninos que vão ao encontro com outras intenções, carnais, certamente, mas que eu tenho certeza que não devem faltar essa reflexão de tantas coisas boas que existe nesse modo mais brasileiro de ser, e daí esse crescimento pentecostal também, essa liberalidade, essa estratégia de evangelização através da música, de uma forma lícita, tudo bem. Sempre vou dizer, como reverendo Ageu, como bom assembleano que sou e tenho que ser, Henrique, um abraço para ti e para os líderes mencionados por ti. Mas o excesso realmente é aquilo que nós temos que estar sempre em cima desse aspecto. Mas nesse domingo passado, em Santo André, tivemos um culto maravilhoso, a Assembleia de Deus de Alphaville ali esteve com o coral Renovation, manifestação forte de Deus, uma coisa linda, uma coisa boa, regida pelo Espírito Santo, que é mais um aspecto que nós gostaríamos de colocar. Respeitamos intensamente a Bíblia, embora, a meu ver, a questão da manifestação não é pautada nitidamente pela Bíblia. Então nos valemos da percepção espiritual, da noção daquilo que é do Espírito, Veloso, e o que não é. É o discernimento espiritual que Paulo fala. E daí a responsabilidade dos obreiros, dos pastores, de quem está realmente diante disso, para coibir aquilo que o Henrique disse, de notar os tais e retirá-los do meio daqueles que estão adorando verdadeiramente a Deus. Tá certo. É bom que se diga, e eu sempre digo isso aqui no Vejam Só, a discussão aqui pode parecer discussão de evangélicos, mas não é. É uma discussão que envolve os cristãos, porque aqueles que creem em Deus e têm a Bíblia como referência, muito provavelmente já se deparou, vai se deparar com essas passagens e, claro, as discussões que estão sendo promovidas aqui vai lhe permitir um aclareamento aí, uma luz sobre esse assunto. Principalmente os católicos aí, porque a gente tem esses movimentos carismáticos que, de certa maneira, promovem manifestações tão ou mais parecidas com as que a gente está citando aqui. Eu queria, reverendo, que o senhor fizesse, já que a gente colocou essa discussão sobre Velho e Novo Testamento, de uma forma sucinta, o senhor pode fazer uma distinção entre a adoração que se praticava na Velha Aliança, com realmente essa chamada nova era, essa nova fase da adoração, ela acontece no Novo Testamento? Era diferente de que maneira, de uma forma sucinta, no Velho Testamento? Bom, uma primeira diferença é a questão de que no Antigo Testamento a adoração ela era geográfica localizada, né? O povo tinha que ir até o templo para adorar a Deus. No Novo Testamento, isso, como Cristo diz ali em João 4, em espírito e em verdade, não depende mais. Tá? Você tem também a questão de que no Antigo Testamento ela era uma adoração extremamente figurada, simbólica, e no Novo Testamento com Cristo não é mais, porque o real está entre nós.
No Antigo Testamento, os sacrifícios eram realizados. Sim, essa era uma questão. E Jesus Cristo foi o último sacrifício. João chama de o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, nós vemos uma descrição muito detalhada de como deveria ser a adoração, de modo que se hoje nós abrirmos a Bíblia e quisermos reproduzir o tabernáculo ou os sacrifícios, a gente consegue, porque Deus detalhou muito como era a forma de adoração. No Novo Testamento, ela é uma adoração mais simples, né, sem todo aquele instrumental e aqueles elementos do Antigo Testamento, né? A adoração no Novo Testamento não é mais no templo, mas é nas sinagogas, porque o povo de Deus está disperso, e era uma adoração simples, muito parecida com a adoração que nós temos hoje nas igrejas, de leitura da lei, cânticos, orações, de uma forma muito singela. Então eu creio que basicamente são essas as diferenças. Interessante o senhor falar dessa última colocação do senhor. Daqui a pouquinho eu vou pedir a opinião de vocês a respeito de uma passagem que está em Neemias, capítulo 8, se não me engano. Eu já tinha comentado com o reverendo e vou fazer a observação com o pastor Marcelo. O Mateus, de Volta Redonda, está na linha, é isso? Alô, Mateus, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Mateus? A sua opinião e a respeito do que a gente está discutindo? Na minha opinião, queria saudar tudo capaz de Deus, a minha opinião sobre adoração. O que é adoração? Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoração. Por essa graça, eles foram recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios dele, tem sobre si o nome dele, receberam o espírito de adoração, têm acesso com confiança ao trono da graça e habilitam a clamar de Pai. Ou seja, quando nós adoramos, nós temos uma facilidade, nós chegamos ao Pai. Esse é um tema aqui muito interessante, tá? Sobre adoração, dança, levantar as mãos no culto, durante o culto, para mim é uma adoração. Porque eu estava conversando, eu estava aqui conversando entre mim e assim, antes de entrar no artigo, eu estava vendo, vamos parar para pensar um minuto. O povo do mundo hoje, os jovens principalmente, para vir para a igreja, não vem porque acha que é careta. Eu vou na igreja e se a gente não colocar uma dança, não colocar um negócio legal, não tem como atrair os jovens. Ou seja, atrair com ordem e decência. Jesus deixou com ordem e decência. Não pode colocar uma dança, pode levantar os braços, pode pular, pode fazer, pode adorar, gritar, chamar o nome do Senhor, mas com ordem e decência. Porque, se nós não adorarmos o Senhor, não tem como. Senão hoje não tem nem como ganhar alma para Deus. Porque aí o povo vai passar de frente da igreja e falar, eu vou entrar aí nada. O povo fica, nem aplaudindo, o Senhor aplaude. E lá no mundo, hoje o povo adora Satanás, pula, grita, fala ídolo daqui, ídolo de lá. Hoje morreu todo respeito agora, Michael Jackson, todo mundo adorou ele. Se nós adorar o Senhor com aplausos, com danças, quem que vai adorar ele? Que lá no céu vai ter alegria, adoração 24 horas. Então nós temos que adorar o Senhor aqui na terra, com calma, mas tudo com ordem e decência. Entendeu? Respeitar o opinião dos participantes, graças a Deus. Mas a minha opinião é essa. Eu vejo que a Bíblia diz, tá? Nós temos que adorar, mas com ordem e decência. A partir que seja com ordem e decência. Tá bom, o Mateus aqui de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Agradeço demais, viu, Mateus, a sua colocação, extremamente pertinente quando a gente está falando do público jovem, né? Como a gente já dizia antes, né? Se são estratégias ou não para atrair o jovem para a igreja. E o Mateus, me parece, pelo tom de voz, que é ainda muito jovem, né? E essa talvez seja justificativa, 11 anos de idade, a Ana está me dizendo aqui, o Mateus, 11 anos de idade. Nós vamos comentar essa sua participação, Mateus, logo após o intervalo. A gente vai para um rápido intervalo, logo em seguida a gente volta.